A palavra de Deus que permeia a nossa vida e dá sentido à nossa história. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Nazarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos. Ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu aos pés diante dele, gritou bem alto: "O que tendes a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muito." E pediu com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos. Pastando na montanha, o espírito impuro suplicou, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atiraram-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na região e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido em seu pleno juízo, aquele que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora. Começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Hoje, Marcos nos apresenta talvez uma cena enigmática, né? Diante de um sofrimento, de uma dor que Marcos descreve que vagava meio aos túmulos e aos montes e se machucava com as pedras, e que ninguém era capaz, de fato, de reter esse sofrimento e essa dor que esse homem havia. Mas esse endemoniado, esse homem que sofre, cai aos pés do Senhor. Encontra ali alívio e socorro. Talvez é uma das experiências bonitas que possamos viver na nossa vida. Talvez nada e ninguém consiga, de fato, vencer ou nos dar um auxílio. Mas esse auxílio encontramos naquele que, de fato, é misericórdia. E na sua misericórdia nos traz o alívio e a paz interior. E que esse homem, de fato, anuncia a todos os cantos aquilo que experimentou na vida desse encontro com o Senhor. Eu penso que aí cabe a nossa oração de hoje. Saber o quanto Ele nos ama, o quanto a sua misericórdia é capaz de vencer aquilo que nos dói por dentro e por fora. E que possamos dizer deste encontro o quanto isso é bom na nossa vida, o quanto isso faz a nossa vida diferente. Mas Marcos relata talvez outra cena que é estranha, porque pedem que Jesus se afaste dali. Porque aquele espírito que era uma legião saindo daquele homem, de fato fez 2.000 porcos morra abaixo. Era uma região que criava porcos. Há um prejuízo. E talvez esse é o grande enigma da experiência da misericórdia.
A misericórdia nos coloca numa outra perspectiva, não na perspectiva de lucro ou de acúmulo, mas uma perspectiva que nos desafia a entender que a lógica de Deus é outra. E aí cabe a gente rezar, que muitas vezes a força sanadora nos coloca diante de um prejuízo. Um prejuízo porque a força sanadora de Deus não coopera com a logística, muitas vezes, que há no mundo. É outra lógica. E se pôr diante de outra lógica é um desafio que nos coloca, de fato, no jeito de Deus. Então, rezemos. De um lado, possamos compreender que o jeito de Deus sempre é desafiador, mas, ao mesmo tempo, nos traz o alívio e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.